seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, como é bom, meu Pai, estar aqui na Tua presença, na Tua casa, e poder, meu Deus, isso é poder. Fazer decisões que nos levam para perto do Senhor é usar o nosso poder de forma sábia, de forma consciente também sábia. De usarmos a nossa força, a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso dinheiro, de usarmos, meu Deus, cada recurso, cada habilidade, cada, meu Deus, oportunidade, cada tempo que nós temos para nos aproximar do Senhor. Isso é bênção. Isso gera bênção. Isso, meu Deus, é o contrário do que nós ouvimos ontem que o Asaf fez a princípio, quando ele tropeçou e quase caiu. Isso é entrar no teu santuário, é agarrar cada oportunidade que nós temos com o Senhor. E é o que nós estamos fazendo. Senhor, que o Senhor receba a nossa oferta, logo nessa manhã de segunda-feira. A oferta que nós entregamos ao Senhor. A nossa oferta de gratidão, de sacrifício. A nossa oferta, meu Pai, de tempo, de dinheiro, da nossa energia, meu Deus, sendo despendida para agradar o Senhor. Para nós aproximarmos-nos do Senhor. Para fazermos a Tua vontade, não a nossa. Para Te dar condições. Do Senhor, meu Deus, vir. Do Senhor, meu Pai, operar mais. Do Senhor, meu Deus, se agradar de nós e nos recompensar segundo as nossas obras de fé. Porque quantos de nós estamos sendo recompensados por obras da carne, que tomamos decisões, que fizemos uma vida. Coisas, meu Deus, que soltamos, coisas que pegamos, coisas que falamos, coisas que fizemos, pessoas com quem nos associamos. Fomos ao longo da vida, meu Deus, tomando decisões e plantando sementes junto com elas. E hoje, meu Pai, quantas dessas sementes que se tornaram em árvores e frutos e que a colheita não está sendo boa. E eu oro para que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então que o Senhor nos ajude a passar, a superar, a vencer, meu Deus, cada uma das colheitas que não são boas. Porque ainda que nós pedíssemos, Senhor, que eu não colha o mal que eu fiz, que eu não colha as sementes ruins que eu plantei. Essa é a Tua palavra. Cada semente plantada será, meu Deus, frutos colhidos. Então, o que eu peço é que o Senhor ajude cada um que tem vivido, meu Deus, dificuldades, momentos delicados, situações terríveis, porque com a Tua ajuda, meu Deus, nós passamos, nós superamos, nós enfrentamos e vencemos. Mas sem a Tua ajuda, o que nós vemos, meu Deus, são pessoas cometendo os mesmos erros, plantando sementes semelhantes e que só vão postergar, meu Deus, o tempo de sofrimento, o tempo de dor e o tempo de humilhação. Eu oro para que o Senhor ensine cada um, com as próprias experiências que cada um já viveu. Não deixa, meu Deus, que seja apenas um momento, mas que fique cada lição, cada experiência, cada vivência, para que aprendamos conosco mesmo daquilo que já vivemos, daquilo que já colhemos, daquilo que já passamos, para que, meu Pai, situações semelhantes não se repitam. E ainda, meu Pai, que nas circunstâncias elas se repitam, que não se repitam nas nossas decisões, que não se repitam, meu Deus, nos nossos passos. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor, meu Pai, é quem determina, o Senhor é quem tem o poder, meu Deus, de abrir os nossos olhos. E eu oro para que cada olho que está fechado para a verdade, que seja aberto. Que cada olhar, meu Pai, que ainda é um olhar viciado, é um olhar emocional, que seja convertido num olhar, meu Pai, segundo a Tua visão, segundo o Teu olhar, Senhor. Que cada um olhe e veja, que não apenas olhe, mas que olhe e veja
cada uma, meu Pai, das oportunidades que o Senhor tem nos colocado diante. E essa é uma delas. Esse culto, esse momento, esse dia começando e nós, com tanto tempo, com tanta coisa para fazermos diferente, com tantos passos podendo ser dados, meu Deus, numa direção diferente, com obras de fé que podem ser praticadas, com decisões, meu Deus, que podem ser tomadas. Senhor, eu oro agora contra todo desânimo. Essa pessoa, meu Deus, que logo pela manhã já está desanimada, como se o dia estivesse acabando e nada mais ela pudesse fazer. Eu repreendo agora em nome de Jesus esse espírito e eu declaro, meu Deus, que essa pessoa, ela consiga ver o que ela não via. Que aconteça com ela como aconteceu com Agar. Que ela levante o olhar e que ela veja que não acabou a água da vasilha, que não acabou, meu Deus, a esperança, que o Senhor está com ela, que ela tem promessa, que ela tem o hoje, que esse dia não está acabado, que ela pode ir até o lugar certo, que ela pode falar a coisa certa, que ela pode, meu Deus, respirar, meu Pai, tomar, meu Deus, a coragem e fazer aquilo que ela vem adiando fazer há muito tempo, hoje. Falar, fazer, meu Deus, dar os passos na direção certa e não dar esse dia como um dia vencido, terminado. Não, o dia está apenas começando. Eu oro para que seja o começo, meu Deus, de uma temporada de vitórias, de bênção, de alegria, um novo tempo na vida de cada pessoa que crê. Nós estamos, Senhor, desde sábado na primavera, essa temporada em que tantas promessas o Senhor nos fez para se cumprirem, para acontecerem. E eu declaro, meu Deus, que isso venha reger a vida do teu povo. Que cada um, meu Deus, não seja regido pelo calor, meu Pai, esse calor, meu Deus, absurdo, por notícias tristes, por pessoas, meu Deus, ao redor dela, que estão, meu Pai, pessimistas, negativas. Não, que ela seja conduzida pela Tua Palavra. Que a vida dela seja conduzida pela Tua Palavra. E que ela viva o cumprimento dela. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor me use. Que o Senhor use o louvor. Que o Senhor use esse templo. Que o Senhor use essa transmissão. Que o Senhor use tudo o que nós temos aqui à disposição para falar com o Teu povo. Para operar. Para abençoar. Para manifestar o Teu poder. Eu peço unção, meu Deus, porque o que vai quebrar jugos, o que vai, meu Pai, transformar mentalidades, o que vai libertar pessoas, o que vai ser um caminho para crescimento e prosperidade, é a unção do Senhor. E que eu seja apenas um condutor dessa unção. E que tudo que nós temos aqui seja condutores dessa unção. Que a Tua unção seja derramada. E atinja aqueles que têm sede e fome do Senhor. Eu peço essa unção, eu creio, meu Deus, nessa unção, e eu declaro, abençoa esse culto, abençoa esse dia, eu consagro ao Senhor, meu Pai, o nosso dia, essa segunda-feira, eu consagro ao Senhor esse culto, e peço que o Senhor os use como instrumentos Teus, para que sejamos altamente abençoados, como diz a Tua palavra, e nós cremos, e tomamos posse dela em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim. E para a glória do Senhor, eu governo em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Hoje nós vamos falar daquele assunto que de tempo em tempo ele volta. Na verdade, ele fica exposto por um tempo para lembrar que a sua vida é o resultado das suas decisões. Uma frase que nós ouvimos ontem, né, e que é sempre importante, é que se a sua chave não está no seu bolso, o lugar onde ela está foi você quem deu.
Você quem colocou. Se a sua chave não está no seu bolso, se ela está na mão de alguém, é porque você entregou ela. Está entendendo? Tem coisas que só estão como estão porque a gente entregou. Não é que aconteceu. E uma condição que a gente precisa na vida, urgentemente, tem gente que precisa, né, não fez aos 20, não fez aos 30, não fez aos 40, talvez não fez aos 50, então faça hoje. É passar a dar o nome certo às coisas. E dar o nome certo às coisas passa por assumir a responsabilidade da sua vida. Então, até um tempo, enquanto nós não sabíamos o que era a vida, não sabíamos porque não queríamos, mas porque não tínhamos inteligência, capacidade, não tínhamos cognição para isso, a responsabilidade da nossa vida era dos nossos pais ou de quem nos criou. Então, tem coisas que, se você tentar colocar numa criança, ela não vai entender. Você pode falar, ela pode até dizer sim, senhor, sim, senhora, mas ela não está entendendo. Então, uma criança ainda não é responsável pela sua vida. Mas, a partir do momento que ela vai aprendendo, que ela vai ouvindo, que ela vai vendo, que ela vai percebendo, ela vai passando também gradativamente a ter a responsabilidade da própria vida, dos resultados, da condição que ela tem. A Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Alguns vão ter que fazer mais esforços para viverem algumas coisas? Sim. Mas está ao alcance deles também. Não está de uma maneira que, não tem jeito. E aí, ainda mais, diga, ainda mais, para quem conhece a palavra. Porque aqui eu não posso dizer que, não, você agora, não. Aqui cada um que está aqui tem ouvido a palavra. Tem ouvido sobre os planos que Deus tem. Tem ouvido o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, se a gente na escola aprende um tanto, se a gente com os nossos pais aprende um tanto, se a gente na vida com experiências aprende um tanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos mais do que nunca. Porque nós temos acesso, nós temos contato com o conhecimento do santo. Nós temos contato com o princípio da sabedoria. Não se trata mais de um conhecimento comum. Não se trata mais de uma situação comum, mas de uma situação agora que ela é o começo do sobrenatural. É o começo da sabedoria. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, vamos imaginar aqui que tem gente no mundo. Quantos anos você tem, por exemplo? Tem gente aqui com 40, 50, tem gente com 30. Aqui não tem ninguém com 20 nesse culto. Mas de 30 para cima tem. Então, imagina quantas pessoas que com a tua idade não têm essa bênção que você tem, que é o conhecimento do santo. Gente que nunca teve acesso à sabedoria. Olha o privilégio em que nós estamos. Tem alguns aqui que sabem que o pai, por exemplo, a mãe, foi ter acesso já velho. Eu estou dizendo acesso à coisa mais poderosa que existe, que é a palavra de Deus. Viveu uma vida inteira dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, como disse Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. Jesus disse, na verdade, para ele, ainda quando chamava Saulo.
Por quê? Porque não tinha acesso, não tinha conhecimento. Não tinha, você vai falar, não tinha Bíblia. Na época tinha, mas ninguém chegou e pregou. Quantos dos nossos pais, né, que ia a uma missa e ficava ouvindo aquele ritual, boa parte em latim, aquelas palavras, né, que não faziam sentido nenhum, que não dava entendimento, que não fortalecia, que não trazia paz, porque passava por aquilo ali, de tempo em tempo tomava ali aquele pedaço de pão fininho, e assim, e aquilo não fazia efeito. Por quê? Porque não havia decisão tomada em cima daquilo. Como que eu tomo uma decisão se alguém pregar para mim em grego? Não é o meu idioma, não está fazendo para mim, não faz nenhum sentido aquilo. E ontem a gente ouviu, né? Mesmo quando você não entender, faça pela fé. Mas tem coisa que não dá nem para fazer, porque como é que eu creio no que eu não ouvi? Eu ouvi som, eu não ouvi uma direção. Se alguém falar comigo uma direção em latim, eu não vou saber que está falando para mim. Se é para eu ir para a direita, se é para eu ir para a esquerda, se determinada coisa é para eu continuar, se determinada coisa é para eu parar. Mas a nós, tem coisas aqui que se eu falar, você já vai, no começo da frase, você já vai saber como ela termina. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. E conhecereis a verdade ou seja, você já conhece. O Senhor é meu pastor. E tem também decisões no vale da decisão. Ou seja, está na minha mão, está na sua mão o que você vai fazer com a sua vida. Não dá mais. No nosso meio, não. Não dá para uma pessoa dizer, eu estou assim por causa... Não, eu estou assim por causa da minha indolência. Eu estou assim por causa da minha preguiça em fazer as coisas espirituais. A Bíblia diz, e a gente tem pregado muito esse versículo. A disciplina no início não parece ser motivo de alegria. Mais exercitada depois, ela passa a trazer bons resultados. A gente ouve coisas pela palavra de Deus que elas, a princípio, e às vezes nem depois do princípio, no meio mesmo, elas não nos dão prazer. E esse é o entendimento que a gente precisa ter. A gente aprendeu a viver perseguindo prazer. É a comida mais gostosa, é o lugar mais agradável, é a situação mais fácil, são as coisas que demoram menos, é aquilo que me causa algum tipo de sensação a princípio. Eu quero ter tal sensação. E realmente a palavra de Deus não vai nos proporcionar isso. A palavra de Deus nos dá conhecimento. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Mas ao mesmo tempo ela nos torna conscientes. Você passa a saber, não dá para eu continuar a minha vida com isso aqui. Não dá mais para eu continuar a minha vida com tal situação, com tal coisa. Aqui em Gênesis 27, versículo 18, está escrito assim: ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú?
E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Nesse momento, Jacó estava determinando os próximos anos dele, que não foram nada agradáveis, que não foram nada bons, que não foram anos de boas colheitas. E por quê? Porque conhecendo a verdade, ele escolheu a mentira. O pai perguntou para ele: você é mesmo o meu filho Esaú? Você é mesmo o meu filho Esaú? E ele, sem temor, sem ponderar, sabe, a palavra de Deus, sem usar o filtro da palavra de Deus. Sim, sou eu. O pai fez o que tinha que fazer, mas Jacó fez o que não deveria ter feito. Se passou pelo irmão dele, abriu mão do que era para a sua vida. Eu falava ontem, né, a gente naquele Salmo 73, quando Asaf conta da experiência que ele teve, que ele quase tropeçou e caiu, quase que ele cometeu uma loucura com a vida dele, a gente vê ali uma das maiores e mais eficazes tentações do diabo, que é o diabo fazer você olhar para a vida do ímpio, e às vezes nem é para a vida do ímpio, é para a vida de outra pessoa, para tirar você do seu propósito. E uma coisa que o diabo usa muito, o diabo não faz isso. O diabo não faz na vida de uma pessoa, por exemplo, ela olhar para o de fora. O diabo sugere. Está entendendo? Não é o diabo que pega e vira a cabeça da pessoa e olha para aquela pessoa ali que a vida dela é melhor que a sua. Não, ele sugere. É a pessoa quem escolhe no que ela acredita. No que você está acreditando nessa altura da sua vida? Você acredita mais na palavra de Deus? Ou você acredita nas sugestões do diabo? O Jacó acreditou na sugestão do diabo de que a vida do irmão dele, a vida do Esaú, o direito de primogenitura de Esaú, a bênção que Esaú receberia era melhor do que a vida dele. E esse é um grande engano, porque o diabo quer que você acredite que Deus tem coisas melhores com pessoas do que Ele tem com você. Então a gente olha para uma pessoa e olha, o tempo dela é melhor do que o meu. Por quê? Porque ela está vivendo coisas que eu ainda não estou vivendo. Porque ela tem acesso a coisas que eu ainda não tenho. E não existe tempo melhor ou tempo pior, existe o meu tempo. E o meu tempo é o tempo em que Deus tem as coisas na minha vida. E esse é um desafio que a gente precisa decidir vencer. Eu não vou ficar olhando para o tempo em que está a vida do fulano. Eu não vou ficar olhando para o tempo que está a vida do cicrano. Esse é o tempo dessa pessoa. Esse é o tempo de Deus com a vida dela. O tempo que Deus tem na minha vida é esse tempo. Então não importa como é que está, mas o fulano está vivendo isso que eu queria, o fulano conquistou isso que eu queria, o fulano está casado e eu estou solteiro, o fulano agora ele está com um salário tal e eu estou com um salário menor, o fulano agora está ocupando tal cargo, eu não importa. Fica no seu tempo, o tempo que Deus tem para a sua vida, esse é o lugar certo. Essa é a vida certa. É você estar firmado ali. Não, o que Deus tem comigo agora? O que Deus tem para mim hoje? Porque o diabo fica ali dentro de você. Por que você não está em tal lugar agora?
Por que você não vive tal coisa agora? O fulano não está vivendo. Por que você não tem tal coisa agora? O fulano já tem. Por que você não vive com tal pessoa? O fulano vive. São essas sugestões que geram a ganância, os adultérios, os homicídios, os roubos e a perda da vida. A pessoa perdeu o lugar dela. Ela abrir mão do que Deus tem com ela, ela abrir mão do que Deus quer fazer na vida dela, para ela olhar para a vida de alguém e dizer, não, a vida da pessoa é melhor, eu vou buscar essa vida para mim. Foi o que Jacó fez. Jacó se esforçou, se superou, se vestiu. Imagina, num tempo igual hoje, você vestiu uma pele de carneiro, que gostoso, hein? Hã? Gostoso ou não? Imagina ali por volta do meio-dia, aquele sol gostoso, você vai lá e coloca uma pele de carneiro cheia de pelo para se passar por uma pessoa peluda. O que significa isso, gente? Olha o esforço, o tamanho do esforço, o tamanho do sacrifício, o tamanho do sofrimento que algumas pessoas estão se colocando pela vida que não é delas. Muitas vezes motivadas por inveja. Quanta gente está entrando em dívida para comprar o que não é para ela, o que não é para esse tempo da vida dela, o que ela não ouviu de Deus para ela comprar, para ela fazer, para ela entrar. Não, porque ela está olhando para alguém, a vida daquela pessoa, ela quer acompanhar. Quantas pessoas que estão fazendo com o seu corpo, estão tendo atitudes indignas. Por quê? Porque estão para ficar com alguém, para se parecer de tal maneira, para atender tal padrão que está sendo imposto. Não, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ficar assim. Por quê? Porque está tentando e vai fracassar. Como o Jacó fracassou. Vai fracassar na tentativa de ter uma vida que não é para si. De viver uma vida que não é para si, que Deus não falou, que Deus não tratou, que a palavra não veio, não disse para a pessoa ter. O Jacó tomou essa decisão. Fez isso. E logo em seguida teve que fugir. Ou seja, tem atitudes que você tomou e logo em seguida você teve que fugir? Desperta. Isso não é para você. Não perca tempo, é o que eu falei no começo, a primeira frase. Nós precisamos dar o nome certo. E quer ver um nome certo, que ele já começa a te libertar? Quando você reconhece, ó, nisso aqui eu errei. Você quer perder tempo, perder dinheiro, perder credibilidade? Quando você errou numa coisa, você fica tentando validar seus erros, como se eles tivessem sido acertos. Sabe, você fica tentando justificar. Você fica tentando transferir a responsabilidade daquilo para alguém. Não, mas sabe por quê? Porque eu estava fazendo, não, porque o fulano, não, porque... Não, ó, errei. Eu errei. Para nós, essa frase, ela é difícil, parece que a boca, a língua fica meio travada. A sensação é que as pessoas vão nos julgar, mas acredite, é uma bela de uma frase. Quando a gente olha para uma pessoa e a pessoa diz assim, eu errei nisso aqui. A gente respeita mais do que aquela pessoa, você vê construindo frases longas para justificar algo que não tem justificativa. Ah, não, mas sabe por quê? É porque naquele momento, é porque naquele dia, é porque eu estava, é porque não me deram, é porque não me ajudaram. Não, ó, eu errei. Você olhando aí, não é mais bonito? É ou não é? Eu errei. Ó, gente, nisso aqui eu errei, me perdoa. Ó, nisso aqui eu falhei. Nisso aqui eu menti, nisso aqui eu vacilei, nisso aqui eu esqueci. Ó, isso aqui eu deixei passar, porque eu não fiz a minha parte.
Eu errei. Então, quando você começa dando os nomes certos, se você já fugiu, essa fuga vai ter sido só uma vez, ou seja, acabou, não vou fugir de novo. Eu falhei. Eu errei. Então, reconheça. Se tem passos na sua vida que você deu e que foram ruins, se tem passos que você deu e logo em seguida você teve que dar um passo muito diferente, você teve que fugir, você teve que se esconder, você teve que esconder o que você fez, então reconheça, espera aí, aqui eu errei. Porque é a partir desse reconhecimento que você passa a fazer diferente. Que você passa a ter boas atitudes. Depois que o Jacó enganou o irmão dele e o pai dele, o que ele teve que fazer? Ele teve que fugir. E quando ele teve que fugir, ali começou a percepção dele. Isso aqui não valeu a pena. Essa mentira não valeu a pena. Esse esforço todo para o mal não valeu a pena. Há um momento aqui que a gente pode ter uma revelação. Esse esforço todo para tal coisa valeu a pena? É o momento de você refletir. O sacrifício que eu coloquei para fazer isso, e levantei cedo, e fui lá, e me privei de tal coisa, e fiquei, e andei tal distância, economizei dinheiro para isso, fiz tal situação, valeu a pena? Aí, se você respondeu que não, volta um pouco antes. Por que não valeu a pena? Porque isso não veio de Deus. Não tem a ver com a direção que Deus te deu. Isso tem a ver com você, com a tua carne. Tem a ver com as sugestões que o diabo fez para você, igual a Asaf. Você olhou para algum lado errado. Você olhou para a vida, para a história, para o momento que não era o teu. E quando você faz isso, você tira o olhar de onde? De Deus. Você tira o olhar do teu caminho, do caminho que Deus tem para você. E é uma vitória para o diabo, porque o diabo ele não entrou na sua vida, não foi lá e manifestou e você ficou todo torto e começou a se debater, não. Mas ele fez uma sugestão que foi acatada. Quando ele disse, sua vida está ruim, a vida do outro está melhor. Olha para a vida do ímpio, olha o que o ímpio está vivendo, olha o que o seu cunhado ímpio está vivendo, que você não está, olha o que o seu irmão ímpio está vivendo, você não está, olha o que o seu amigo do trabalho ímpio está vivendo, você não está, olha o que aquela pessoa lá da TV está vivendo, você não vive, olha o que aquela pessoa lá que está no pecado está vivendo. Não. Chega de acatar, de aceitar essas sugestões diabólicas que estão destruindo pessoas. A vida que o seu irmão Isaú tem, você nunca vai ter. Ele tem um direito de primogenitura, ele vai ser mais rico, ele vai ser mais bem-sucedido, ele vai ter a bênção do seu pai. Né? Mas eu vou dar um jeito de pegar o que é dele para mim. Deus mandou ele pegar o que era do irmão? Lá atrás, atenção ao que Deus já falou. Atenção ao que Deus já falou. Para quem gosta de se apegar ao passado, eu vou te ajudar. Se apega à palavra do passado. Se apega ao que Deus já falou com você. O que Deus tinha falado lá para a mãe deles? Que tinha 2 nações e que o maior serviria o menor. Ou seja, que o mais velho serviria o mais novo. Quer dizer, tinha uma palavra para ele confiar em Deus, ou seja, Deus tem uma vida especial para mim. E meu irmão vai me servir. Mas ele não confiou na palavra de Deus. Porque o que teria sido confiar na palavra de Deus? Ele ter se aproximado de Deus. Senhor, o que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer de mim? Como que vai se cumprir a palavra que o Senhor disse lá para minha mãe, para o meu pai, lá, quando
ainda nós estávamos no ventre da minha mãe brigando, e ela buscou do Senhor saber o que estava acontecendo. Onde o Senhor me quer? No que o Senhor me quer fazendo? Eu não preciso ser outra pessoa para ser abençoado. Eu preciso fazer o que Deus espera de mim, o que Deus tem comigo. E por isso eu preciso entrar no santuário. Eu preciso soltar os pesos que estão me prendendo num lugar. O que pesa na minha vida? O pecado. O pecado me afasta de Deus. O pecado vai me fazer olhar baixo, olhar só nesse nível. O nível das pessoas. O pecado vai me fazer olhar, vai me fazer ver-me inferior, a culpa, mas a palavra abre os meus olhos. Me faz ouvir Deus falando, vendo o que Ele tem para mim. E aí eu posso tomar a decisão certa. Porque a palavra de Deus, Moisés disse, né, que a palavra que hoje eu lhes estou ordenando, está lá no 30, no Deuteronômio 30. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil demais. Não é algo como se você tivesse que sair daqui agora, descer ali para o litoral e atravessar um mar a nado. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Creia nisso agora. Diga, está ao meu alcance. Qual que é a questão? Às vezes não é o que eu quero. Está entendendo? Não é o que eu quero, mas está ao meu alcance. Talvez eu tenha vontade aqui, mas eu tenho que ir aqui. Ó. Não, eu não estou acostumado, mas é o que eu vou fazer. É a atitude que eu vou tomar. É a decisão que eu tomo. Ah, mas não, coloca a palavra. Pega a palavra. Você já tem que ouvir a palavra e pegar e se apegar a ela. Porque se você hesita na hora da palavra, imagina quando você não tiver ninguém pregando para você então. O que acontece? O que acontece com muita gente, infelizmente. A pessoa, quando ela escuta o som da palavra de Deus, em vez de ela pegar aquilo, ela já tomar uma decisão em cima daquilo, ela espera o culto terminar, ela espera ela sair do recinto espiritual, que é a igreja, o templo, ela se envolve com outras coisas e ela deixa para depois. O que vai acontecer? Nada de diferente. Porque esse é o momento que você está entendendo, opa, isso aqui, igual foi com Jacó. Eu me esforcei por tal coisa, eu corri atrás de tal pessoa, eu enganei, eu menti, eu roubei, eu defraudei, eu prejudiquei, eu traí, porque eu queria isso. Não é o que Deus tem comigo. Não é a vida que Deus tem para mim. Eu corri atrás de alguma coisa. Eu corri atrás de uma bênção que era de uma pessoa, porque eu não acreditei que Deus tinha uma bênção para mim. Então eu me sacrifiquei, eu sofri por isso. Só que depois ele teve que fugir. Então nem lá, no lugar onde ele fez tudo isso, ele pôde ficar para desfrutar. Para ver, para usufruir das coisas do Pai. Para, não, agora eu sou o que tem a bênção, eu sou o que tem o poder. Ele nem ficou lá para isso. Por quê? Porque aquilo não era para ele. A decisão não foi boa. Por que não foi boa? Porque não tinha Deus nela. Toda decisão que você toma sem Deus, fora de Deus, sem a palavra de Deus, ela não é boa. Talvez no teu caso até não seja como foi com Jacó. Dure um dia, dure um mês, dure um ano, dure mais até.
Ó, tá vendo? Eu enganei, ó, estou desfrutando disso. Ó, apliquei um golpe lá, clonei um cartão, estou passando, estou gastando. Ó, passei uma pessoa para trás e estou usando o dinheiro desse negócio. Ó, comprei um negócio ilícito, ó, e está funcionando muito bem. Ó, estou traindo uma pessoa, ninguém me pegou, ninguém descobriu, ninguém descobriu o nosso caso. Tá bom. Mas chega a conta. E quando a conta chega, ela vem pesada. Jacó, que era o detentor da bênção e do direito de filho mais velho, nas próximas noites, não tinha nada além de uma pedra para colocar a cabeça dele. Valeu a pena? Hã? Só que não se engane, a Bíblia diz, e nem se deixe enganar. Não deixa o imediatismo ser a tua balança. O Jacó, ele já na outra noite não tinha nem onde dormir, não tinha nada nem numa pedra para colocar a cabeça. Eu tenho. No caso dele foi imediato. Já imediatamente ele teve que fugir do irmão dele. E depois ele passou longos anos. Os primeiros 7 foram curtos, mas os outros anos foram comuns. E eu diria longos anos pelo que ele fala que aconteceu. Durante 20 anos, trabalhando para Labão. Só que quando Jacó fugia, e ele percebeu que o que ele tinha feito não era bom, ele tomou uma decisão ali. Tanto que quando ele fez aquele voto de dar o dízimo a Deus de tudo, ele estava dizendo, Senhor, o dinheiro não vai ser mais um Deus para mim. Vamos tomar uma decisão hoje, uma decisão importantíssima para o seu futuro, uma decisão para o seu presente começar a definir a sua vida. Decida que o dinheiro não vai ser mais um Deus na sua vida. Que você não vai fazer mais as coisas pelo dinheiro. Que você não vai prejudicar sua saúde, sua família, e principalmente o seu relacionamento com Deus passando por cima da palavra por causa de dinheiro. Que você não vai deixar as coisas espirituais por causa de dinheiro. E eu quero dizer, não é sair do seu trabalho, não vou trabalhar mais, não, mas você sabe, tem coisas que você tem opção. Uma pessoa que trabalha, tem um compromisso, os horários que ela assumiu, ela vai ser um cristão cumprindo bem, com excelência, com esses compromissos. Mas eu estou dizendo daquelas pessoas que ela tem opção, eu posso servir a Deus, eu posso fazer o que é bom, o que é certo, eu posso estar, por exemplo, num culto na Santa Ceia, ou eu posso estar num lugar onde eu vou ter uma oportunidade. Não é um compromisso. É uma oportunidade. Mas a Bíblia não diz que a oportunidade que vier à minha mão eu devo agarrar com toda a força? Diz. Mas qual a primeira? Se você tiver que considerar espiritual ou material? Espiritual. Oportunidades não são só coisas palpáveis, visíveis e materiais. Mas e as oportunidades espirituais que a gente tem? E quantas vezes que a gente está colocando uma oportunidade material, uma oportunidade financeira no lugar da oportunidade de mudança de vida. Como, por exemplo, a gente teve um jejum há 2 semanas. Quantas pessoas tiveram a oportunidade ali de definir coisas com Deus, com favor. E esse é um ano da gente definir coisas à base de favor de Deus. Não à base de malícia, de malandragem, de esperteza, mas de favor. E aí a gente começa a ver um novo Jacó. Jacó, quando fugia e percebeu a bobagem que tinha feito, o pecado que tinha cometido, o quanto ele tinha sido ali infiel, e que agora ele estava sozinho, desamparado, derrotado,
Porque apesar de todos os esforços, cadê meus resultados? Cadê a bênção da primogenitura agora, fazendo a diferença na minha vida? Quando ele chegou diante do Labão, o que ele tinha para oferecer para o Labão? Eu agora tenho o direito de primogenitura da minha família. Foi isso que ele ofereceu? Ele não tinha nada para oferecer. Vamos cada um de nós aprender com Jacó e com as nossas próprias experiências. Quantas vezes que nós fizemos, esforçamos-nos, corremos, pagamos um preço, ficamos noites em claro, gastamos dinheiro, falamos com pessoas, às vezes até fomos pessoas ali, minúsculas, não vou falar medíocres, minúsculas, vergonhosas. Quantas vezes que nós fomos ali bajular uma pessoa para obter algo? Momento vergonha agora. Quantas vezes você foi lá bajular uma pessoa, elogiar uma pessoa, agradar ela em algo que você nem acreditava, para obter uma vantagem? Fulano, você é isso. Foi servir uma pessoa com um propósito errado, para tirar a vantagem dela. Se aproximou dela lá dizendo uma coisa quando queria outra. E daqui a pouco você estava se vendo vergonhosamente humilhado, sendo desprezado, passando uma vergonha com aquela mesma pessoa. Vamos aprender? Vamos usar nossas próprias experiências? Pergunto, valeu a pena? Valeu a pena ou não valeu? Não, né? Igual Jacó. Jacó não chegou para o Labão e disse assim, eu sou o filho mais velho da minha família agora. Eu obtive o direito de primogenitura. Não, ele chegou lá pedindo ajuda. Olha, me ajuda aí. Eu estou fugindo do meu irmão, estou sem nada, estou sem condições. Me dá uma oportunidade de trabalho aí, o que você tiver eu pego. Por quê? Porque a decisão anterior não valeu a pena. Mas aí, ele tem uma visão de Deus, ele começa ali. A gente não vê tanto o Jacó falando e fazendo promessas, anunciando o dízimo que ele fez, que ali ele estava dizendo para Deus que o dinheiro, porque uma das coisas que motivou ele a fazer tudo que ele fez, foi para ficar com mais dinheiro. Foi para obter maior parte da herança, que era direito estabelecido do filho mais velho. E ele não ficou com nada daquele dinheiro. Nada daquilo que ele fez ali para alcançar do pai dele, nada daquilo trouxe para ele resultado. Mas aí nós vemos, além do dízimo, um Jacó que decidiu não mentir mais. Um Jacó que decidiu não defraudar mais pessoas, fazendo com que o seu antigo nome prevalecesse ao que ele sabia que não era bom. Porque assim, o meu nome é o enganador, o meu nome é o defraudador, suplantador. Mas eu sei que isso não é bom, então agora eu faço o que eu sei. Eu não sigo uma sina, porque falaram que eu sou isso, porque me deram esse nome, porque me chamam disso, porque, eu sou assim mesmo. Não existe isso de eu sou assim mesmo. Existe eu decido ser tal pessoa, diga eu decido. Ser um verdadeiro, diga eu decido. Ser filho de Deus, diga eu decido. Ser abençoado, diga eu decido definir pelo favor de Deus. Essa é a verdade. Agora, eu sou assim mesmo, está vendo? Me deram um nome de Jacó. Opa, não. Eu já fui assim. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui da mentira, eu já fui do engano, eu já fui da malandragem,
Eu já fui o preguiçoso, eu já fui o imoral, eu já fui o ganancioso, eu já fui o precipitado, mas agora eu pago o preço certo. Agora eu decido obedecer a Deus. Deus falou sobre o que eu estou fazendo? Não, então eu estou saindo daqui, Deus não tem isso comigo. Deus falou sobre isso que eu estou fazendo? Falou. Parece que está demorando mais? Parece, mas Ele falou, então esse é o lugar certo, esse é o caminho certo, essa é a vida certa para mim, eu vou continuar agarrando, aproveitando cada oportunidade que Ele me dá. Vou segurar. E do que Deus não falou? Eu solto. E do que de repente passa na minha cabeça? Igual disse o Asaf, a inveja. Ah, eu tive inveja porque eu olhei para o ímpio. Opa! Deus não falou sobre isso comigo. Então eu solto. Esse pensamento, esse sentimento, ele não é para mim. Não vou investir nisso. Eu vou investir no que Deus tem comigo. Foi assim que o Jacó começou a viver. A base da verdade, da honestidade, da fidelidade. Jacó foi fiel ao Labão? Sim ou não? Labão foi fiel ao Jacó? Mas o Labão, sendo infiel, ele trouxe para o lado dele o Jacó? Não. Por quê? Porque o Jacó tomou uma decisão, eu não vou ser mais movido pelas pessoas. Eu vou ser movido pelos valores de Deus. Não cabe a colocação, mas eu trabalho com uma pessoa que ela é isso, ela fala assim, ela pensa assim. Opa! Jacó ficou 20 anos com Labão. E cada vez mais o Jacó, ele tinha menos Jacó nele. Ele tinha menos Labão nele. E tinha mais Deus com ele. Porque cada vez que ele era testado, se ele pegava, opa, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu sogro, isso aqui é do meu tio, isso aqui eu não pego. Aconteceu uma coisa aqui e tal, mas está na minha responsabilidade, eu pago. Ele me enganou, me deu a filha mais velha quando era mais nova. Tá bom, vou pagar esse preço, vou ficar com as duas. Deus permitiu eu viver isso, eu vou viver, eu vou passar, eu posso passar. Minha família vai ser maior. E ele foi pagando preços, diga, em Deus. Você está pagando preços em quem? Em Deus ou você está pagando preços na carne? Porque se você está pagando preços em Deus, ninguém tira os preços que você está pagando em Deus. Ninguém vai impedir que esses preços, esses créditos que você está juntando, esses depósitos que você está fazendo, ninguém vai poder impedir que você colha, que você viva, que você desfrute disso. Como Jacó. Estava ele lá. Não mentia mais. Não era pelo dinheiro, era por valores. Não, eu vou fazer o que é certo agora. Eu vou fazer o que é bom. Eu vou pagar o preço justo. Eu estou trabalhando, estou sendo explorado. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho. Foi assim que Deus fez com que o Jacó, verdadeiro, honesto, o homem de uma palavra só, o homem dedicado, e não um preguiçoso que tinha que mentir para ter alguma coisa, mas o que trabalhava, o homem agora correto, o homem submisso ao processo. Deus fez que esse homem que chegou com um cajado saísse com 2 caravanas. Deus queria isso? Deus tinha para ele coisa grande. Quando ele se colocou dentro do propósito, ele passou a ter uma vida grande.
Não é porque você não tem o que outras pessoas têm que a tua vida já não é grande. A tua vida é grande quando você está dentro do propósito certo. Quando você está fazendo a vontade de Deus. Porque quando você está no propósito errado, qualquer um te segura. Teu irmão correndo atrás de você te segura, teu pai te segura, uma pessoa te segura, uma autoridade te segura, um governo te segura, o clima te segura, a religiosidade te segura. Qualquer alteração numa lei, numa regra, numa condição fiscal, numa pessoa que cruza o teu caminho, um patrão injusto, um funcionário sem caráter, qualquer coisa te segura. Mas quando você está debaixo do favor, quando você está pagando o preço certo em Deus, olha para esse homem, olha para o Jacó, você pode ser o funcionário explorado, você pode ter sido enganado, você pode ter do teu lado gente estranha, gente que está sempre querendo tirar algo de você. Você está dentro do teu propósito, ninguém te segura. Ninguém te detém. O tempo que você tiver que ficar no processo, você vai ficar. Mas o tempo que você tiver que ser abençoado, você vai ser também. Você está entendendo? Então não se preocupa com quem, onde. Se preocupa com Deus. Essa é a decisão que você tem que tomar hoje. Não, mas o lugar... Peraí, Deus falou? Falou. Fica. Não, mas essas pessoas, elas... Peraí, você está no lugar que Deus falou? Tô. Fica. Faz o que você tem que fazer. Paga o preço. Está amargo? Paga o preço. Está difícil? Paga o preço. Quem vai definir a sua vida é o favor de Deus. Não é a capacidade, não é esse conjunto de pessoas, mais o lugar, mais o momento da economia, mais quem te fala. Não, não, não. É Deus. Quando Jacó tentou fazer na carne, na força dele, na astúcia, na malandragem, o que ele deu? Ele deu com a cabeça na parede. Na verdade, ele deu com a cabeça numa pedra, porque ele teve que terminar aquele dia dormindo numa pedra, literalmente. Foi ou não foi? Todo esforço, eu fico pensando, o calor, o cheiro de ovelha, e o pai mentindo para o pai, você é mesmo? Sou Esaú. Para depois ter que fugir. Ele conseguiu, mas teve que fugir. Ganhou, mas não levou. Já ouviu essa expressão? Ganhou, mas não levou. Porque Deus não tinha aquilo com ele. Já depois, na fé. Vai dizer, por que fé? Porque aí ele decidiu, não vou mais, eu sei quais são os valores que regem a minha família. O que Deus falou lá atrás com meu avô, com meu pai. E eu vou agora viver por esse Deus. Tanto que eu estou dizendo a Deus que não é o dinheiro quem rege a minha vida, que de tudo que eu receber, a 10ª parte de tudo que eu receber, eu vou devolver a Deus, mostrando que eu acredito nele, eu acredito mais em Deus do que no dinheiro. Quantas pessoas que até hoje não tiveram esse desprendimento de obedecer uma ordenança bíblica, que é a ordenança do dízimo. O que vem à minha mão, eu separo 10%, quer dizer, eu divido por 10, e uma dessas 10 partes eu devolvo para que haja mantimento e sustento na casa do Senhor. Ah, mas é por isso que a minha vida... Não é só por isso, porque se você não é um dizimista, não é a única coisa que você não faz. Isso eu não tenho dúvida. Se você não é um dizimista, tem outros princípios que você também considera menores. E aí, na verdade, menor é você, que está pagando preços que não estão te trazendo nada, que muitas vezes está fazendo coisas que depois você tem que fugir e o resultado frustrante. Decida fazer como Jacó. Não vou mais.
eu vou pagar o preço certo. Eu vou pagar o preço para estar com Deus. Não é o meu acordar cedo e dormir tarde, não é o meu curso, não é o lugar onde eu estou, não é o nome da empresa multinacional, não são quais funcionários eu vou colocar, não é para quem eu trabalho. É o favor de Deus que vai definir a minha vida. E para o favor de Deus definir a sua vida, você precisa estar no lugar que Ele tem com você. O lugar que Deus te chamou para estar. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Chegou com um cajado, saiu com uma família enorme. Antes ele estava querendo o lugar do irmão, agora ele tinha a família dele. Só filhos, ele tinha 11 homens, sem contar as mulheres. Mulher, ele tinha 2. Olha que miséria. Olha que miséria que a gente pode se submeter. Deus tem tanta coisa, Deus tinha tanta coisa para esse homem, e esse homem estava querendo a vida de uma pessoa. Eu quero a vida do meu irmão. Deus tinha uma mulher, Deus tinha 2, Deus tinha 4, que ele acabou tendo 4 esposas, 2 oficiais e 2 concubinas. Filhos, teve 12 homens, sem contar as filhas. Já pensou, esse homem está correndo atrás da vida do irmão? Imagina quantas pessoas agora estão ouvindo essa palavra, que estão correndo, estão mirando, estão invejando a vida de alguém e deixando de viver tudo isso aqui que Deus tem para ela. A família que Deus tem para ela. Não é pegar de alguém e colocar ali umas gotas na vida dela. Deus tem o transbordo, a vida. Ele lá querendo direito de primogenitura, olha aqui, depois de ter feito passar tudo o que possuía. Quer dizer, não foi uma coisinha que assim, não. Imagina ter que ficar ali, demorou tempo para passar tudo que ele possuía. Por quê? Possuía muita coisa. O que definiu agora isso aqui? O favor de Deus. A obediência. A verdade. A fidelidade. Qual fidelidade? Ele teve que aprender agora a ser fiel. Antes ele podia ter sido fiel ao pai, à mãe, ao irmão. Não foi. A quem que ele teve que ser fiel agora? Sem medo, fala. Primeiro a Deus e depois, posso eu ser fiel a Deus que eu não vejo sem ser fiel às pessoas que eu vejo? A quem que ele teve que ser fiel? Quem? Labão? Podia ter sido fiel ao pai dele, não teria sido melhor? Não foi fiel ao pai dele, agora teve que ser fiel a Labão. Teve que ser fiel a Leia, ser fiel a Raquel. Ser fiel a Raquel era gostoso. Era legal. Mas e ser fiel a Labão era gostoso? Esse velho chato, esse velho malandro, esse bagre ensaboado aí, tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Mas tem que ser fiel a ele. Faz parte dos princípios de Deus ou não faz? Vou pagar esse preço. Porque veja bem, quando ele pagou esse preço, não foi a malandragem, a astúcia, foi a bênção. O favor de Deus acrescentou. O favor de Deus trouxe fertilidade. O favor de Deus trouxe bênção, trouxe prosperidade, trouxe riqueza, trouxe rebanho, trouxe saúde. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa.
de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Veja que agora para o Jacó era o que definia a vida dele? A bênção. Ou seja, eu não estou nisso aqui. Eu não vim para cá sem a permissão de Deus. Para eu estar passando por isso aqui e ter essa luta toda, tem que ter algo de Deus aqui. Me solta, me abençoa. Me solta, me abençoa. Ou seja, eu quero a parte de Deus na minha vida. Não é mais na força. Não é mais na minha cabeça. Não é mais, principalmente, por um conceito de fora. Por algo que um ímpio está usando. Mas é pela direção de Deus. Jacó sabia que o que ele fizesse certo, o que ele fizesse em Deus, o que ele fizesse na obediência, traria definições para a vida dele. E foi assim que ele passou a viver. Passou a viver segundo a vontade de Deus. Foi fácil? Foi? Foi rápido? Não. Mas cada dia, cada luta, cada fidelidade, cada obediência, cada cumprimento de princípios valeu a pena. Enquanto antes, cada mentira, cada malandragem, cada sofrimento foi completamente perdido. Tome a decisão de não repetir mais erros que você já cometeu. De viver dentro do propósito. De aproveitar primeiro, diga primeiro, as oportunidades em Deus, espirituais. Essa é uma oportunidade espiritual. Quantos estão tendo agora a oportunidade de já pararem, e eu peço, coloque-se em pé já, de orarem, de declararem, de dizerem: não vou fazer o que eu já estava determinado a fazer hoje. Estava decidido a fazer assim: não, vou fazer do jeito de Deus. Vou fazer do jeito certo. Vou obedecer a palavra. Vou dar condições para Deus definir, para Deus me favorecer, para Deus me abençoar, para Deus sempre, onde eu estiver, eu quero que Deus me acompanhe. Eu não começo uma coisa sem Deus, e eu não deixo ela terminar sem ver Deus nela, igual Jacó não soltou enquanto não foi abençoado. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra de decisão, e eu oro para que cada pessoa que a ouviu aqui hoje, cada uma, Senhor, seja agora tocada. Eu peço que não fique uma, nem aqui, nem na transmissão, onde está chegando agora, meu Deus, esse culto. Que não fique uma pessoa sem ser tocada, para que decisões sejam tomadas. Não mais, meu Deus, decisões da carne, mas a decisão do Espírito. A decisão, meu Deus, de agora, fazer o que é bom, fazer o que é certo, agir com fidelidade, agir, meu Deus, dentro dos princípios do Senhor, de não mais pender para o lado da inclinação da carne, não mais, meu Deus, se pegar detido a olhar, a pensar, a cobiçar, a invejar a vida de pessoas. Não é para mim. Não é, meu Deus, para nós que estamos ouvindo essa palavra. Não é para nós, então, meu Deus, que haja agora essa força
para vencer essa inveja, para vencer, meu Deus, essa cobiça, para vencer esses pensamentos, para vencer, meu Pai, essa inclinação. Que essa pessoa vença. A vida do Isaú é para o Isaú. A minha vida é para mim. E eu não sou assim mesmo. Eu sou a pessoa que Deus está me dando entendimento para ser. Eu sou a pessoa que a palavra está me instruindo ser. Eu sou um filho amado, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa definida pelo favor de Deus. Eu oro, meu Deus, para que esse seja o entendimento e consecutivamente a decisão dessa pessoa. Que ela esteja tomando decisões agora como Jacó tomou naquela noite que ele disse, não vou mais agir assim. Eu não vou ter mais o dinheiro como um Deus. Parte do meu dinheiro agora é para a obra, é para o Senhor. Parte do meu dinheiro agora é para Deus, eu nem toco nele. Eu não uso ele, eu não desfruto dele, porque não é o dinheiro quem vai definir a minha vida. Não é alguém importante que vai definir a minha vida. Eu pago preços para que Deus defina a minha vida. Senhor, que esse entendimento entre, que esse Espírito, meu Deus, ele domine essa pessoa. E que tudo que estava na vida dela antes, que caia por terra agora em nome de Jesus. Para dar lugar, meu Pai, a esse entendimento que faz e que traz para ela, meu Deus, definições pelo favor do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que pessoas tenham hoje definições do Senhor, pelo favor, pela bênção, e a bênção, meu Pai, que foi originada pela obediência, que a obediência que essa pessoa está decidindo agora, que as atitudes de fé que ela está decidindo agora, que os passos de fé que ela está decidindo agora, atraia para a vida dela o favor, meu Deus, a bênção e definições, meu Pai, como só o Senhor pode colocar nas mãos dela. Jacó foi abençoado. Jacó teve uma família abençoada, uma família grande, mulheres, filhos, rebanhos, propriedades. E eu oro, meu Deus, para que essa mudança, para que essa decisão em obedecer, em depender do Senhor, em confiar no Senhor, traga para essa pessoa a família, meu Deus, que com toda a luta e esforço ela não conseguiu. Que traga os resultados financeiros que com todo esforço, engano, malandragem ela não conseguiu. Que traga para a vida dela, meu Deus, dinheiro, riqueza, que traga paz, que traga, meu Pai, bênção na família, que traga saúde. Que ela, meu Pai, conte com o favor do Senhor. E que ela conte com esse favor obedecendo a Tua palavra. Assim eu declaro, meu Deus, que o Senhor venha levantar novos Eliaquins. Pessoas, meu Deus, que o Senhor levanta para sustentar, para ombrear, meu Deus, para manterem, para realizarem, meu Deus, para causarem nesse mundo. Levanta, meu Deus, estabelece, sustenta, abençoa, dá visão. E primeiro te peço, nos dê forças para resistirmos ao mal, para sermos fiéis nessa terra, para darmos bom testemunho e para fazermos, meu Deus, a Tua vontade, quer onde estivermos, que façamos a Tua vontade, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor nos abençoe. Eu abençoo, meu Deus, a obra das mãos dessa pessoa, eu abençoo os pensamentos da mente dela, eu declaro que o temor, meu Pai, seja o começo de cada obra, o temor do Senhor, o começo de cada projeto, o temor do Senhor, o começo de cada empreitada, o temor do Senhor, o começo, meu Deus, de cada investimento, o temor do Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. E que em tudo ela conte com a sabedoria, com a proteção e com a bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o trabalho dela, que o Senhor abençoe a estadia dela, que o Senhor abençoe a casa dela, que o Senhor abençoe, meu Pai, os resultados dela, para que assim como Jacó, que chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas, assim também seja a vida dessa pessoa que toma, meu Pai, a obediência como estilo de vida,
e obedecendo o Senhor, que ela conte com as definições que o teu favor pode trazer. Que o Senhor abençoe cada uma. Que o Senhor hoje esteja entregando, meu Pai, e definindo situações. Entregando, meu Pai, respostas. Definindo situações, meu Deus, porque nós cremos. E pela fé, nós declaramos bênção, crescimento, riqueza, prosperidade. E que a cada dia, meu Deus, estejamos mais alto, até voarmos como as águias, que é o que o Senhor nos promete, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para a direção agora, do seu trabalho, da sua empresa, onde tem algo que você vai viver pela definição de Deus. Pelo favor de Deus, Senhor, eu abençoo esse lugar agora. E eu declaro, meu Pai, que para onde essas mãos, para essa pessoa ter levantado e estendido as mãos, é porque ela creu nessa palavra. É porque ela creu nessa direção que o Senhor nos dá. E eu oro agora, estendendo as mãos para cada pessoa, declarando que da boca dela saia poder, meu Pai. E como com Ezequiel, quando profetizou para os ossos secos e eles viveram, que as palavras dela se cumpram, que para onde ela estende as mãos, meu Deus, que dessas mãos saiam poder, que cheguem até esse lugar, que derrame unção, meu Pai, que traga o favor do Senhor, porque independente dela ter um Labão lá, meu Pai, conduzindo alguma coisa, que seja o teu favor que venha definir para ela, que traga bênção, riqueza, prosperidade e alegria para ela. É o que eu declaro. Eu abençoo a vida dela, eu abençoo o trabalho dela, eu abençoo os negócios dela, eu abençoo as realizações dela. Eu declaro, meu Pai, que ela tem essa causa, esse processo, esse contrato deferido, abençoado e definido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.